No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Vera Lopes cobra repasse das verbas do SUS para Pernambuco. Osmar Ricardo critica a Conferência Municipal da Mulher. Tem ainda os projetos em pauta. Michele Collins defende colocação de cartazes para alertar sobre os riscos do uso excessivo de computador. A audiência pública discute norma da Prefeitura para a prática de educação física nas escolas. E a reunião da Comissão de Legislação e Justiça. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E entrou em pauta um projeto de Michele Collins que quer afixar em lan houses cartazes alertando sobre os riscos do uso excessivo de computador. Antes da votação, a matéria foi discutida. O objetivo do projeto de lei é alertar a população sobre as consequências do uso excessivo do computador. O primeiro a discutir foi o vereador Jurandir Liberal. Ele ressaltou que faltavam informações no texto do projeto. Ela, inclusive, estabelece uma multa de R$1.000, mas não identifica quem é que vai cobrar essa multa. E até a própria regulamentação. E também ainda apresenta que os demais estabelecimentos, aí não explica também quais são os estabelecimentos do município de Recife que seriam divulgados. Então, fiquei com várias dúvidas ao projeto. E eu pedia, antes de me posicionar, pedi à vereadora Michele que ela pudesse esclarecer mais para que a gente pudesse ter uma opinião formada sobre esse assunto. O vereador Carlos Gueiros destacou a necessidade do parecer de um profissional de saúde. Se a senhora Vossa Excelência tivesse colocado no processo um atestado médico, um atestado de uma autoridade médica que pudesse se responsabilizar por essa assertiva, eu acho que eu estaria à vontade para votar isso aí. Eu estou colocando isso porque eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao retorno do Executivo nessas nossas votações, que são, talvez, falhas que nos levem a dar ao Executivo motivação para colocar veto nos nossos projetos. E aí, como é que toda vez a gente vai analisar um veto aqui do Executivo e aprova veto? A gente está passando um atestado de que a gente, no mínimo, não teve cuidado na hora de votar para evitar dar a ele razões para vetar o projeto. Eu queria lhe fazer uma proposta. Era que esse projeto, eu acho que ele é importante, se ele for um atestado firmado por uma autoridade da medicina, eu achei ele importante. Então, seria tirada de pauta e Vossa Excelência poderia pedir à Comissão de Saúde ou juntar um atestado de que isto nos livrava da oportunidade de estar obrigando a uma declaração que não é verdade. Eu não posso dizer que não é, mas também não posso dizer que é, porque não é a minha praia. Já o vereador André Regis explicou o voto contrário ao projeto. Eu acredito que todos os argumentos que Vossa Excelência traz, no sentido de problemas relacionados a jogos de azar, pornografia, uso excessivo para propósitos que podem ser prejudiciais ao usuário, eu acredito que não haverá eficácia da lei no sentido de simplesmente determinar que a pessoa não use o computador em excesso. Até mesmo porque, se a dependência ela existir, a placa ela praticamente não será sequer vista. E hoje em dia está provado aí também, cientificamente, que as pessoas passam sem ler o que está colocado nos murais. Os murais praticamente estão morrendo. Então, eu acredito que esta lei é uma lei que pode abrir brecha para que um pequeno empreendedor que tenha o seu negócio, por algum motivo, não tenha uma placa orientando que faz mal. Algo que, inclusive, eu acredito que é senso comum hoje. Todo mundo sabe que usar o computador em excesso traz algum tipo de desconforto,
pode trazer algum tipo de, inclusive, problemas relacionados à saúde, como Vossa Excelência traz, embora um estudo da PUC de São Paulo não possa ser generalizado como a última palavra acerca da questão. Então, eu acredito que a lei é inefetiva, ela não trará uma contribuição, e o mais grave é que eu acredito que ela pode abrir um precedente para um conjunto de leis que nós aqui, a partir deste tipo de lógica, nós teremos que aprovar também. Por exemplo, correr em excesso faz mal. Será que a gente vai aprovar aqui uma lei para botar no calçadão de Boa Viagem que correr em excesso faz mal? Eu acredito que tudo em excesso faz mal. Esse é um princípio que nós aprendemos desde pequeno. Esse papel de educação, e eu acredito que não será uma lei municipal indicando que faz mal que irá ter resultado. E eu me preocupo com a penalidade que poderá ser imputada, que poderá ser levada a um pequeno empreendedor, porque na sua lan house, num determinado momento, não tinha uma placa. A autora do projeto, vereadora Michele Collins, defendeu a matéria. A parlamentar falou sobre as consequências do uso excessivo de computadores e citou pesquisas sobre o tema. Porque as pesquisas mostram que 170 milhões de pessoas apresentam sintomas de uso abusivo da internet. A estimativa dos psicólogos é que aproximadamente 4% dos internautas desenvolvam o uso patológico da internet ou transtorno de dependência de internet, que já é uma doença constatada, TDI, onde hoje já se gasta muito dinheiro, inclusive dinheiro público, também com psicólogos, clínicas para cuidar das pessoas. Com relação a problemas musculares, podemos citar a tendinite, inflamação no tendão, a tenonovonite, que também é uma inflamação das bainhas que revertem os tendões, e síndrome do túnel do carpo, transtorno do nervo mediano nos punhos, que acomete especialmente os dedos. A síndrome de Kervay, que é uma forma de tendinite que afeta os tendões abdutor longo e extensor curto do polegar. E também a mialgia, dor muscular, que surge devido a tendões nos músculos e acomete principalmente a coluna cervical e a cintura escapular. Os problemas visuais também são um exemplo, relativos à síndrome da visão do computador, que também é uma doença, que ressalta que os olhos ficam secos, irritados, vermelhos e lacrimejando, bem como também a fadiga e a sensibilidade à luz, sensação de peso nas pálpebras e dificuldade de conseguir focar, também enxaquecas e outras doenças relacionadas ao uso abusivo, excessivo de computador. Isso daqui é para toda a população. O ideal seria que houvesse uma campanha no nosso município, que poderia, inclusive, essa casa propor, para que isso fosse informado à população. Porque hoje em dia as pessoas começam com uma doença e não sabem do que é, não sabem o que levou. Já aconteceu comigo, eu não trabalho direto com computador, mas o celular todo o tempo. E aí, sentindo dores, eu falei, mas eu não faço dor repetida. Aí eu fui perceber que é justamente do celular. Então, é um perigo muito grande. O vereador Eurico Freire ressaltou a importância da proposta. Os argumentos, se eu entendi bem, aqui expostos, o principal deles, que faltaria um parecer da Comissão de Finanças, talvez os pares não tenham escutado, mas, de fato, Vossa Excelência apresentou e leu que o projeto ele se respalda em um parecer de um estudo, não sei se de uma psicóloga ou de um congresso, mas tem um estudo feito. Vários estudos. Vários estudos. E é consenso, talvez o vereador Carlos Guedo, que me antecedeu, fez menção, um dos vereadores, é consenso de que o excesso na utilização do computador, como qualquer outro excesso, traz um malefício. Tendo em vista que eu não tenho dúvida que um parecer da Comissão de Finanças atestaria o prejuízo e tendo em vista a insistente solicitação dos pares, eu também venho aqui pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência possa repensar, não tem, porque tem que ser hoje, né?
a senhora daria mais, seria complacente com a casa, evitaria maiores dificuldades com os pares. E, em seguida, eu quero dizer, se a senhora colocar o projeto hoje, eu vou votar com a senhora, vou votar com o projeto. Michele Colles destacou ainda que o projeto tramita na casa há mais de um ano. Nós queremos que os projetos passem por todas as comissões. Agora, tenho culpa eu de ter colocado um projeto ano passado e o projeto não ter parecer. A culpa é da vereadora. Nós temos um tempo regimental. O projeto, se ele não tivesse dentro do regimento da casa, nem aqui no plenário ele estaria para ser votado, para ser discutido. Então, ele não é um projeto que não tem nada, ele não foi realmente analisado, agora só que eu não tenho culpa, como tantos outros projetos. Eu acho que eu tenho mais de 120 projetos aqui nessa casa, e os meus projetos eu fico procurando quando vai recebendo para pedir para colocar na pauta. E a dificuldade que a gente tem é dos projetos realmente ter da comissão, das comissões, todos os pareceres. E a gente tem o direito que o regimento nos dá de poder pedir que o projeto venha à pauta. Então, houve tempo hábil, o projeto é de agosto, faz 1 ano e 1 mês esse projeto, que ele está aqui na casa e não foi dado parecer. E é um projeto importante, a gente é cobrado pelas nossas bases, pela população, e a gente está aqui no nosso direito exercendo. O projeto é importante para a cidade do Recife e eu não vou retirar o projeto. Osmar Ricardo também concordou com a retirada de pauta. Quando o meu projeto está em alguma comissão que não anda, eu vou lá e procuro o presidente da comissão e coloco para dar o parecer, sugestões e dialogo com as comissões para que a gente possa caminhar os projetos, cheguem aqui corretamente. E eu entendo o papel de Vossa Excelência aí discutindo esse projeto. Alguns vê de outro jeito, vê como um jeito de oposição. Não, Vossa Excelência está aí conservando o direito desta casa, de que saia um projeto correto. A vereadora Isabela de Roldão apoiou o projeto e questionou sobre o prazo de tramitação da matéria. Qual é o prazo que um projeto se submete ao parecer para entrar na pauta? Essa é a pergunta 1. Eu queria que Vossa Excelência pudesse... Eu sei o prazo, mas eu gostaria que Vossa Excelência pudesse esclarecer para a gente... Primeiro... Deixa eu só concluir, vereador, um minutinho só. E aí a vereadora Michele está colocando aqui, de uma forma muito... Eu entendo até a situação dela, porque eu também estou na mesma situação com alguns projetos. 1 ano e 1 mês esperando o parecer não chega. O que é que a gente faz? Espera mais 1 ano e 1 mês? Qual é o prazo máximo que a gente deve esperar para apresentar um projeto? Porque, veja, o projeto foi apresentado há 1 ano e 1 mês, faltando pareceres, chega na pauta de hoje, e aí fica nesses questionamentos que são positivos, mas que devem ser feitos dentro das comissões. E não aqui. Aqui já era para a gente estar com esse projeto todo organizado, para ser votado, até porque eu, particularmente, também voto com a vereadora, porque eu concordo que deva ser avisado, despertado, de certa forma, a consciência de que, efetivamente, todo mundo sabe que o excesso de computador causa isso e muito mais. Tem transtorno, tem hoje transtornos discutidos sobre o uso excessivo de celular. Então, eu acho que da mesma forma como Vossa Excelência trouxe aqui a plaquinha da porta do elevador, que até pouco tempo as pessoas olhavam aquilo ali existe, avisa, mas na verdade a porta do elevador, você tem uma tendência natural de entrar no automático antes mesmo de ler o aviso. Mas o aviso está lá para alertar, para que se tenha cuidado ao acessar o elevador. Então, sob essa ótica, eu particularmente voto com a vereadora, mas eu gostaria muito que Vossa Excelência pudesse explicar para a gente, de uma forma pública aqui, o prazo máximo que se espera. E se ultrapassar desse prazo, o que é que a gente faz? Espera mais 1 ano, 2 anos? Fica para a próxima legislatura? No final do debate, a matéria entrou em votação e foi aprovada em primeira discussão. Também entraram em pauta 3 projetos do vereador Stefano Menudo. Ele discutiu as matérias. O vereador Stefano Menudo destacou os 3 projetos. O primeiro oferece informações importantes ao cliente de estabelecimentos pet shops. Em estabelecimentos denominados pet shop ou clínicas veterinárias, a fixação de cartaz contendo o nome, credenciamento, telefone do profissional veterinário e do proprietário do estabelecimento. A proposta também prevê penalidade a quem descumprir o estabelecimento na lei, fixando deste advertência
a cassação do alvará de funcionamento e pagamento de até R$15 mil. A outra proposta determina a fixação de cartaz com informações sobre a conservação de insulina. Obriga as farmácias, drogarias e demais estabelecimentos que comercializam insulina a informar a necessidade destes medicamentos serem mantidos refrigerados com gelo reciclável, congelado ou bolsa térmica quando de seu transporte, devendo essas informações serem prestadas mediante a fixação de cartaz. O cartaz, ora fixado, deve conter as seguintes informações. A insulina deverá ser mantida em refrigeração entre 2 e 8 graus centígrados para manter sua estabilidade em seu transporte. Nunca use gelo seco, e sim gelo reciclável, congelado. Não adquira insulina com a data de validade vencida. Não a congele. Não agite violentamente e observe mudanças no seu aspecto, como coloração, tufação, presença de grumos, entre outras alterações. Se observar tais alterações, recomenda-se descartá-la. Prefira o transporte com isopor para longas e bolsas térmicas para pequenas distâncias. O terceiro projeto que entrou em votação dispõe sobre o teste de quadril em recém-nascidos. O teste de quadril é composto por exames preventivos realizados hora após o nascimento do bebê, que detecta precocemente malformações e, assim, evita complicações futuras, entre as quais o encurtamento de um dos membros e a osteoartrose precoce, que é a destruição da cartilagem que reveste o osso. A maioria das crianças só tem o problema descoberto quando começa a andar e quando esta doença não é detectada na faixa etária correta, recém-nascido. Leva a graves repercussões clínicas no adulto, como a dor do encurtamento de um dos membros, além dos problemas psicológicos que pode vir a ser desenvolvido na criança, taxada muitas vezes na escola como manca e outros apelidos. Em cada 1000 recém-nascidos, um tem um quadril luxado, deslocamento de osso dentro da articulação, e cerca de 10 tem o quadril subluxado, estável. O procedimento é simples, não requer aparelhagem e é feito ainda na sala do parto. A DDQ, displasia do desenvolvimento do quadril, é uma anomalia que exige, para sua detecção, em uma grande maioria de casos, um método específico de exame recém-nascido, através de 2 manobras simples de flexão e abdução de ambos os quadris. São elas, manobras de Barlon, manobra provocada para detecção de quadris estáveis, e manobra de Ortolan, manobra para detecção de um quadril luxado. É mais um exame que vem a contribuir para a saúde da população, uma vez que é um teste simples, porém muito eficaz na prevenção. Portanto, senhores vereadores, faço aqui o meu apelo para que as citadas matérias recebam o deferimento plausível de vossas excelências. A vereadora Vera Lopes ressaltou que o teste de quadril já é realizado na maternidade. Quando a criança nasce, não é? O recém-nascido, o pediatra, o neonatologista, ele já faz
está no protocolo dele fazer esse teste, que é a manobra de Ortolani. Tá? Essa manobra de Ortolani, que o neonatologista já faz, como está no protocolo, de medir o perímetro cefálico, o perímetro torácico, fazer os reflexos, né, do recém-nascido, ele tem também que fazer essa manobra de Ortolani. É protocolo já, porque, na realidade, o teste do quadril, quando a criança já está com 2, 3 anos, 4 anos, aí, e se não tiver sido detectada quando recém-nascido, ela vai ficar realmente com um problema no quadril, que é o encurtamento do membro. Não é isso, doutor Rogério? O encurtamento do membro. Mas isso a gente tem que detectar quando recém-nascido. Porque depois, na adolescência ou mesmo no período escolar, a gente não vai ter mais o que fazer. Certo? Então, já está no protocolo essa manobra de Ortolani, já é obrigatório a se fazer nos recém-nascidos, certo? No berçário, na maternidade. Mas o vereador disse que existem casos em que o exame não é realizado e a criança sofre as consequências. São diversos hospitais, maternidade, onde tantas e tantas crianças nascem e que não fazem. Eu não vou dizer, doutor Rogério de Lucas, não vou dizer a senhora porque eu sei da idoneidade de vocês. Mas acontece muito na cidade do Recife, médicos, com as suas falhas. O que mais a gente vê, doutora? Eu vejo direto aí, reportagens, falhas absurdas de médicos. A gente aqui está tornando, não um protocolo de vocês, estamos retornando uma lei. Uma lei para que eles possam respeitar. Uma lei para que realmente venha fazer. Para que realmente venha fazer esse teste do quadril. Os 3 projetos entraram em votação e foram aprovados. Osmar Ricardo criticou a desorganização da 6ª Conferência Municipal da Mulher. O evento, promovido pela Prefeitura do Recife, aconteceu de 10 a 12 de setembro. O vereador Osmar Ricardo criticou a organização das conferências realizadas pela Prefeitura e destacou a Conferência da Mulher. Sem debate político, a vereadora Isabela estava lá, de forma errada. Alguns delegados votaram 3 vezes. Eu nunca vi conferência votar por RPA. A gente tira o delegado por RPA e vota na conferência, que deixa de ser por RPA para ser uma conferência do município. E teve gente que votou 3 vezes, vereador. Não foi uma pessoa, não, vários. Né? Então, mostra a falta de organização do poder público, da secretaria, a respeito da organização das mulheres em nossa cidade. Total de respeito com a conferência, total de respeito na lealdade do debate sobre a questão feminista. Então, é preciso que esse governo mude o foco dessas conferências da cidade do Recife. A vereadora Isabela de Roldão também participou da Conferência da Mulher e fez algumas críticas. Algumas questões delicadas se fizeram acontecer, como, por exemplo, eu não tive direito à fala, e na hora que eu me posicionei sobre determinado ponto, me disseram, não, você não é delegada, não pode falar. E a gente sabe que numa conferência, todos têm direito à fala, nem todos têm direito a voto, mas a fala tem. Mas aí eu me mantive, passei o que eu ia falar para uma delegada, para que a delegada então se posicionasse no meu lugar e pudesse falar, até porque ali a gente estava na discussão sobre políticas públicas para as mulheres. Então as contribuições são bem-vindas. E eu queria só deixar claro aqui, vereador, eu não vou me delongar no seu tempo, mas questões importantes foram aprovadas e uma me chama muita atenção, porque é um projeto de lei nosso que está aqui na casa há muito mais de 1 ano e 1 mês, por isso que eu falei a respeito disso também, que é a proibição dos outbars. As mulheres clamam por isso, por aquele vidro traseiro transparente, para a maior segurança nossa que está dentro dos ônibus. Então, isso foi um ponto fechado, ratificado por unanimidade pelas mulheres da conferência, e que é um ponto importante e que a gente mais na frente vai estar trazendo essa discussão através desse projeto, se assim o presidente permitir que a gente coloque na pauta, mas que fica para análise. Agora, houveram realmente, eu senti falta de mais mulheres,
o público realmente foi restrito, acho que poderia ter sido muito mais mulheres ali presentes, e algumas coisas chamaram a atenção, mas eu não vou tomar seu tempo, não. Eu gostei porque Vossa Excelência tocou no assunto da conferência, sob a ótica crítica, que é importante a gente fazer essa leitura crítica. Houveram pontos ali que precisavam realmente ter sido de forma mais cuidadosa. Por exemplo, na hora de votar, levanta a mão. Não é levanta a mão, é levanta o crachá, porque só vota quem tem o crachá, é o delegado, a delegada que tinha. Enfim, mas aí Vossa Excelência está bem a par dos pontos que aconteceram lá. O vereador Anderson Florencio ressaltou que a gestão municipal está em busca de eficiência no atendimento médico dos servidores. Por 2 anos e meio, está sendo estudado a fórmula de como trazer eficiência para a gestão do Saúde Recife. E a fórmula encontrada é trazer uma empresa especializada que possa trazer a questão da biometria para os atendimentos. Né? Com isso, aquelas pessoas que eram tratadas, de certo modo, talvez do modo incorreto, por não ter a identificação, isso poder ser evitado. Né? Há um estudo, vereador Osmar Ricardo, que estima, no mínimo, 20% certo, da redução dos custos disso, ou seja, uma redução na faixa de 920 mil mês, né, com isso trazendo, de fato, eficiência na condução e na gestão do Saúde Recife. O que a gente não pode, e a população não vai aceitar, é saber que todos os anos, 34,8 milhões, certo, é o déficit desse plano, em detrimento de outras questões que poderiam ser oferecidas ao geral da população da cidade do Recife. É importante, sim, a valorização dos servidores. Por isso, da terceirização, com a possível economia, que é o mínimo que se espera de 20%, há a possibilidade, vereador Osmar Ricardo, de adesão de mais de 5 mil servidores que estão fora hoje do plano e podem vir a ter a condição de participar do Saúde Recife. Vera Lopes cobrou do governo federal o repasse da verba do SUS para as unidades de saúde do Estado. Por falta dessa verba, pacientes sofrem sem medicamentos e com a escassez nos serviços. A vereadora Vera Lopes disse que faltam médicos, leitos, vacinas e medicamentos nas unidades de saúde de Pernambuco e Recife. O governo federal não está repassando verbas para o SUS, para a saúde do nosso Estado. E o que é que a gente está vendo aí? O SUS agoniza. E o Sistema Único de Saúde não está na UTI porque não tem vaga. Então, o que está acontecendo aí é que a população está penando, sofrendo atrás de saúde. Não há leito nos hospitais, não há medicação, e a gente está com os grandes hospitais fechando as UTIs, como Miguel Arraes, tirando a ortopedia. Nós temos problemas de acidentes de motos, que é uma epidemia em nossa cidade. E os acidentados sempre, a maioria, são pacientes ortopédicos e neurológicos e estão penando nos corredores dos hospitais porque falta ortopedista, porque falta anestesista, porque faltam leitos de UTI. E isso vai piorar, isso vai piorar. Nós vamos perder muitas vidas com essa falta de atendimento. Vocês estão vendo a história, estão vendo aí, Miguel Arraes, o Maria Lucinda fechou a UTI neonatal. Nossos recém-nascidos com problemas de respiratórios e má formação não têm UTI. Está faltando UTI na cidade. Hoje, quem não tiver um plano de saúde realmente não vai ter atendimento em canto nenhum, mas até os planos de saúde estão com deficiência de contraleito nos hospitais. Então, o que é que a gente vê? A UTI cardiológica do Agamenon Magalhães também está fechado. Não é? O Getúlio Vargas está caindo lá, não tem condições nenhuma, o atendimento péssimo, não tem cirurgiões, falta anestesista. O pessoal que precisa fazer as cirurgias de vesícula andam penando. Então, o caos da saúde realmente está declarado. Segundo Jairo Brito, os problemas relatados pela vereadora cabem ao governo estadual e municipal. Vossa Excelência
está com o discurso de que os problemas dos hospitais, das unidades de saúde, das policlínicas, do Recife e do Estado e do governo federal. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. É a mesma coisa dizer que também que o problema da polícia também é do governo federal. Isso é intrínseco do governo estadual e do governo municipal. Por isso que faz necessário, Vossa Excelência, trazer aí, eu peço para Vossa Excelência fazer, dados de quanto é que é a parcela do governo federal para a manutenção disso, e do governo estadual e do governo municipal, para poder se ter um debate mais aprofundado e mais concreto do que o debate politizado que Vossa Excelência trouxe aí, tentando pegar o molde aí do PSDB para tentar, mais uma vez, confundir a sociedade como governo, prefeitura, são coisas de responsabilidades do governo federal. Não tem nada a ver, vereador. O governo federal tem os impostos, que o governo estadual tem a participação desses impostos exatamente para gerir a sua receita e fazer jus e fazer a manutenção, a contratação de pessoal, se está faltando médico, é de gestão, e se estiver faltando pagamento de servidores, como está, 3, 4 meses de servidores, e eu não vi Vossa Excelência falar isso, não vi, parece que estão uma maravilha lá os hospitais, os servidores estão tudo recebendo numa boa e não é. A gente está vendo as passeatas aí no dia a dia da cidade do Recife. Mas Vera Lopes ressaltou que o Estado e o município precisam da verba federal. O governo federal ele é responsável por mandar as vacinas, é ele que compra e manda as vacinas, não é? Ele tinha que repassar 20% do PIB para a saúde e está mandando só 8%. Então, houve, com essa crise Lava-Jato, né, com esse desvio de dinheiro, com tudo o que aconteceu, eles não estão repassando o que deveria para a saúde. Então, tanto o município como o Estado ficam de mãos amarradas, sem dinheiro para realmente pagar, né, as suas obrigações. Então, isso é realmente dever da União também dar saúde à população e repassar. É o repasse natural para o SUS que não está vindo. Jurandir Liberal mostrou solidariedade ao professor e cientista político Michel Zaidan, que está sendo processado pelo governador Paulo Câmara. Eu fico impressionado que Michel Zaidan, que é um professor reconhecido aqui no estado de Pernambuco e que tem já uma história como educador na área de ciências políticas, extremamente respeitado, está sendo agora chamado à justiça porque criticou o governador. Então, eu entendo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que está se criando agora no estado de Pernambuco uma forma de pressionar as pessoas para ficarem caladas e impedir que elas façam comentários negativos ao prefeito do Recife e ao governador do estado. Portanto, eu queria, senhor presidente, senhor vereador, nesse momento, me solidarizar ao professor Michel Zaidan, porque conheço a sua história, conheço o seu comportamento na vida e conheço as suas opiniões e respeito as suas opiniões. Portanto, as críticas que foram feitas, nós assinamos embaixo e queremos repeti-las, se for o caso, aqui nesse plenário, para ver se teremos o mesmo tratamento que o mesmo teve por não ter um mandato de deputado ou de vereador. Portanto, eu quero, mais uma vez, reforçar nossa solidariedade nesse pequeno expediente aqui da Câmara e dizer ao novo professor Michel Zaidan que nós vamos acompanhar o desenrolar desse processo. Luiz Eustáquio repercutiu o Recife Sem Drogas, realizado no último dia 5. Essa foi a 4ª edição do evento, que alerta sobre a importância do combate ao uso de entorpecentes.
fiquei muito feliz com a participação da população, onde nós tínhamos mais de 10 mil pessoas, vereador Henrique Leite, mais de 10 mil pessoas ali no Parque Dona Lindu, trabalhando, participando conosco ali daquela grande campanha de combate às drogas, que já é a 4ª edição que nós fazemos, e foi assim muito importante aquele momento ali. E demonstra que a população da cidade do Recife tem o desejo, sim, de ter uma cidade livre das drogas, tem o desejo, sim, de ter uma cidade melhor, e nós trabalhamos nessa direção. Então, o trabalho que a gente vem realizando juntamente com a ONG que nós criamos, juntamente com um grupo de amigos seminaristas, e que já tem 21 anos, hoje tem feito também a diferença aqui no nosso Recife, na nossa cidade, vereador Alfredo Santana, no sentido de combater as drogas e no sentido de não apenas fazer o combate às drogas, mas também levar para a sociedade essa conscientização. É um momento de conscientizar as pessoas, é um momento que nós precisamos enfrentar e procurar trazer mais parceiros para lutar pela vida e contra as drogas. Então, foi um momento muito importante. Nós somos favoráveis a um país onde as pessoas possam buscar ajudar as outras pessoas a se recuperarem do vício das drogas. Então, aquele momento ali que nós fizemos, ali no Parque Dona Lindu, foi um momento que, na verdade, chama a atenção de toda a sociedade. E eu sei que a gente também conta com o apoio de toda essa Casa Legislativa, onde os vereadores dessa casa têm, sim, um compromisso especial com o povo da cidade do Recife, e deseja que o povo da cidade do Recife esteja livre das drogas, tenha uma vida mais saudável, tenha uma vida melhor. E, diante disso, nós continuaremos na nossa luta, na nossa trincheira de luta, que é na luta por um Recife sem drogas, por um Recife que a vida prevaleça, com certeza, sobre aqueles que querem o mal das pessoas, porque a droga é um grande mal que aflige a sociedade brasileira. Alfredo Santana destacou o fim das obras do Parque Aquático do Estádio Geraldão, na Imbiribeira. O espaço será inaugurado no mês de outubro. A cidade do Recife, então, receberá, assim, portanto, esse espaço muito importante para o nosso povo. E a perspectiva que o Geraldão seja concluído no início do ano de 2016, estaremos então inaugurando esse espaço esportivo que será de suma importância para a nossa cidade. Marcos Menezes falou sobre a crise econômica no Brasil e lamentou a alta de preços de produtos e serviços. Isso é empresário, isso é o pequeno empresário, isso é o vendedor de cocada. Isso é o Brasil inteiro que está passando por isso, que está passando por essa dificuldade. Eu acho que nós, vereadores aqui, nós teríamos a obrigação de vir aqui, de debater isso, e pedir quem tem proximidade mais com o governo federal, de pedir a presidência da República, os ministros, quem é ligado ao PTB, falar com Armando Monteiro, de forma que não criasse mais impostos, que não aumentasse o preço da gasolina, não aumentasse o preço dos produtos básicos. Eu não poderia deixar de vir aqui. Nós, vereadores, a gente está junto aí da base, o eleitor tem uma facilidade muito grande de estar na nossa casa de manhã, de vir no nosso gabinete, e a gente sabe da dificuldade porque passa todo brasileiro desse momento. Então, não poderia ter deixado passar em branco de forma alguma, mesmo porque, no dia a dia, as pessoas nos cobram isso. Vereador, faça alguma coisa, como se eu fosse a presidente, como se eu fosse ministro, como se eu fosse deputado federal, senador. O meu universo é muito pequeno e eu só posso dispor desta tribuna com muita honra para questionar e fazer valer aquilo que o povo está pedindo. Uma audiência pública discutiu na Câmara uma resolução da Prefeitura do Recife para as escolas municipais. A partir de agora, são os professores quem deve dar aula de educação física, mesmo sem ter essa formação profissional.
Professores da Rede Municipal de Ensino lotaram o plenarinho da Câmara para debater o ofício circular emitido pela Prefeitura. O ofício informa aos professores do 1º ao 5º ano que serão eles os responsáveis por ministrar as aulas de educação física. A nova atribuição provocou queixas entre os servidores. Eles alegam que não têm a formação necessária para dar as aulas de educação física. Nós não temos o curso de educação física, né? E como foi colocado para a gente na abertura do ano letivo, isso já foi implantado desde a abertura do ano letivo, no início do ano, onde foi colocada uma música e disseram que até com música poderíamos ensinar os nossos alunos, onde sabemos que a maioria das escolas da Prefeitura do Recife não tem espaço nem sequer para dar aula, nem fazer as atividades cotidianas. Então a gente ficou realmente perplexo com aquilo. A gente pensou que fosse só até mesmo uma brincadeira, uma coisa que não fosse ter esse andamento e acarretar e chegar a esse ponto que está hoje. Seus colegas também tiveram essa reação? Tiveram a reação e saíram do auditório, né, do Centro de Convenções de Olinda, quando na cerimônia colocaram a música de Anitta, né, para a gente dançar lá. Inclusive teve colegas minhas que dançaram e eu fiquei assim chocada e me retirei, como a maioria dos professores que ficaram indignados se retiraram. A ponto da gente agora, né, ter procurado realmente as instâncias para saber se isso procede. Porque a gente não pode dar aula de uma coisa que a gente não está capacitada para isso. Porque a aula de educação física não é só chegar e fazer dançar, né? Tem você tem um conhecimento do corpo humano, dos movimentos, de tudo que acarreta um professor de educação física. Assim não existiria professor física, nem um curso de educação física, especificamente. Em audiência pública presidida pela vereadora Isabela de Roldão, a presidente do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, Nádia Harop, disse que a determinação da Prefeitura é ilegal. O ofício argui o artigo 62 da LDB e situa de que, para a prática da educação física, poderá a professora da regência de turma ministrar o conteúdo. O ofício não diz isso, o artigo não diz isso. O artigo diz sobre a formação e diz também que poderá. Essa questão do verbo poderá, ele aparece também na Resolução 7 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, no artigo 31, quando ele diz que poderá, e nós entendemos que poderá deve ser para locais longínquos, cidades com população de pouca densidade, onde não exista o professor em formação, e então ele coloca a possibilidade, ele faculta. Entretanto, no mesmo artigo 31, ele diz que devendo ser também ofertado pelo professor especialista. E logo abaixo ele considera o professor de língua estrangeira especialista. Então é um trato diferenciado que a própria resolução dá do que é especialista, ter conhecimento técnico, científico específico para a língua estrangeira e não faz isso com a educação física. Apesar de que a Prefeitura lança o artigo 62, mas ela deixa de olhar o artigo 61, que traz no seu bojo aqueles conteúdos que são específicos, eles têm que ter uma formação específica. Então, eu acho que a Prefeitura, acredito até, no início houve assim uma surpresa e uma indignação. Mas hoje eu acho que ela nos deu uma oportunidade, porque isso é apenas a ponta de um iceberg. O Conselho Regional de Educação Física tem o apoio do SIMPERE, o Sindicato dos Professores. Existe uma súmula do Supremo Tribunal que condena essa prática. Então, como o Conselho é representativo dos professores de educação física, então o SIMPERE e o CREF estão juntos nessa luta para que a Prefeitura abra concurso público de professor de educação física para que as crianças sejam assistidas por esses profissionais habilitados. A perda para as crianças é grande. É grande e é muito risco, né? E mais uma atividade para os professores, fazer sem ter habilitação é um risco também para o professor, porque ele pode estar caindo na ilegalidade de estar fazendo uma profissão, assumindo um ônus depois, porque o CREF também pode entrar com representação contra esse professor. E não é isso que o SIMPERE quer. O secretário executivo de Educação do Recife, Rogério Moraes, negou que a Prefeitura tenha cometido qualquer exercício ilegal com a distribuição do ofício circular. A gente continua convicto que os professores do ensino regular, nos anos iniciais,
podem dar aula de educação física. Agora, no futuro, sim, a gente pode evoluir para um modelo com especialista. Nada contra isso, né? O próprio MEC, né, nas suas diretrizes, na lei, diretrizes básicas, nos pareceres do Conselho Nacional de Educação Básica, coloca isso. Por quê? Porque existe uma concepção de que o pedagogo é o profissional mais preparado para trabalhar um currículo de forma unificada. Então, assim, a gente está ciente que não está fazendo nada contra a lei, né? É um caminho que a gente está seguindo, o diálogo está aberto, e no futuro próximo, talvez a gente possa evoluir para esse movimento. Agora, os professores dizem que é uma atividade ilegal da Prefeitura. De forma alguma, a gente tentou esclarecer aqui, leu alguns pareceres, leu a lei. A gente pode continuar tentando esclarecer isso, esse vai ser o nosso esforço, a gente está completamente seguro que está dentro da lei. Professores explicaram por que é importante que as crianças tenham aulas de educação física com profissionais qualificados. Nós sabemos que a fase áurea de toda a aprendizagem, a parte neural, ela depende da educação física nessa fase. Se ela é relegada nesse período em que a criança vai aprender a se movimentar, vai aprender a manusear, ela tem os movimentos locomotores, os não locomotores, a manipulação, tudo isso tem interferência direta com a aprendizagem. Nós sabemos que a matemática ela se comunica pelos números, que os idiomas eles comunicam pelas letras, que a música pelas notas musicais. E a educação física é um movimento. E nós vivemos de movimento. Eu, ao deglutir, ao inspirar, expirar, eu estou movimentando músculos. E quando criança, às vezes eu não sei me locomover porque não tive orientação de um profissional habilitado. Então, o professor de sala de aula, ele não está habilitado para exercer essa atividade porque ele não tem um encaminhamento devido. Outra coisa, a autoestima de uma criança, ela quando consegue executar movimentos, quando ela é instigada, quando ela é motivada a vencer desafios, a autoestima aumenta, ela é levada a acreditar nela mesma e os outros componentes curriculares serão beneficiados. Então, a aula de educação física nas fases iniciais, em todo o mundo, nós estamos andando na contramão. Se você pegar uma Austrália, uma Nova Zelândia, uma Inglaterra, os Estados Unidos, qualquer país, eles investem nesse período porque é quando a criança começa a entender o movimento. O vereador Carlos Gueiros também participou da audiência pública e defendeu o diálogo sem radicalismos para solucionar o impasse. A gente tem que separar. O ótimo é inimigo do bom, é inimigo do possível, do real. E a gente tem que ser coerente com essas coisas, essa é a minha opinião. E, sobretudo, entendimento. Olhe, incoerência, radicalismo não funciona em canto nenhum. A vereadora Isabela de Roldão considerou produtiva a audiência pública. A reunião foi excelente, né? Acho que a prefeitura compareceu, apesar do secretário mais uma vez não ter vindo, mas o secretário executivo veio, as representações do Conselho Regional de Educação Física, o Sindicato dos Professores aqui presentes, então a gente conseguiu fazer um debate positivo. E aí a gente fica agora com a pergunta, a prefeitura vai enfrentar, revogar esse ofício circular que exige que o professor regular dê aula de educação física? Na verdade, o que a gente entende é que a forma disso acontecer hoje, já que não está prevista para acontecer a curto prazo, é haver a pressão da sociedade. Eu acho que Recife precisa efetivamente exigir que isso seja cessado imediatamente, sob pena de aumentar o prejuízo ainda maior, tornar esse prejuízo ainda maior com relação às crianças e aumentar ainda mais o constrangimento a qual os professores da rede vêm passando. À tarde, a vereadora Isabela de Roldão repercutiu no plenário o resultado da audiência. A discussão foi grande, os professores se posicionaram, o Simpere se posicionou, o próprio Conselho de Educação Física se posicionou, os professores fizeram a leitura da grade que é exigida para que eles deem aula e teve uma professora que fez uma fala e dizia: como é que eu vou dar aula disso aqui se eu não sei nem como é que se faz isso? Como é que eu avalio essa aqui? Como é que eu pontuo? Como é que eu dou nota? Como é que eu faço uma avaliação se eu não entendo disso? Ela formada, e ela colocando lá como pedagoga, formada, tem mestrado também na área, mas não sabe absolutamente nada de educação física e é obrigada a dar aula de educação física. Depois de todos os depoimentos, a gente teve a infelicidade de saber que ainda assim a prefeitura continua defendendo o secretário executivo Rogério Moraes, ao final, referenda que a prefeitura não tem prazo para extinguir essas aulas dadas pelo professor regular,
coloca isso de uma forma muito tranquila de que é possível, existe brecha na lei, apesar da gente saber que a exigência para a aula de educação física é para o profissional de educação física, mas a compreensão é que a curto prazo, pelo menos isso foi dito hoje na reunião, a curto prazo, a médio prazo, não há alternativa para a cidade do Recife. Ele, inclusive, colocou hoje pela manhã, mais uma vez, que não tem expectativa de 2015 ou 2016, ou quiçá 2017, haver uma reformulação, abertura de concurso público para a contratação, sim, do profissional da educação física para lecionar essas aulas, e ele, então, entende que é possível. E aqui fica o nosso registro, senhor presidente, só concluindo, da nossa indignação acerca do tema. Quando se admite que um professor sem nenhuma formação em educação física poderá lecionar a aula de educação física, avaliar esse aluno, pontuar este aluno. Pois é, isto acontece na rede municipal da cidade do Recife desde maio de 2015, o que é grave, gravíssimo. E a gente trouxe esse assunto, discutimos isso hoje com o pessoal todo presente. O vereador André Regis também vai chamar uma audiência pública a respeito do tema. O vereador Eurico Freire também bate nessa mesma tecla. E, efetivamente, Recife não pode se calar e aceitar essa atrocidade que está sendo cometida debaixo dos nossos olhos. Integrantes da Comissão de Legislação e Justiça se reuniram ontem à tarde. Veja os detalhes do encontro. Estiveram presentes os vereadores Carlos Gueiros, Aerto Luna, Romerinho Jatobá, Alfredo Santana e Almir Fernando. 14 projetos de lei foram analisados pelo grupo. Dentre as matérias que receberam parecer pela aprovação está o projeto de lei 129/2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo, que trata da instalação de caixas eletrônicos com altura reduzida em agências e postos bancários. Para atender aquelas pessoas que têm problema de mobilidade dos cadeirantes. É um projeto bastante interessante e teve seu parecer pela aprovação. Outra proposta ressaltada pelo presidente da comissão, o vereador Aerto Luna, trata-se do projeto de lei que institui o Banco do Livro. A matéria foi distribuída durante a reunião para receber posteriormente parecer. Esse é um projeto que é bastante interessante. A gente vai ver a questão da legalidade ou não do projeto e receberá com certeza o seu parecer já dentro das próximas reuniões. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!